Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, 7 de abril de 2024, celebramos o segundo domingo da Páscoa. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 31. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Todos, glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, Jesus diz aos seus discípulos: Dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Compreendamos, amados irmãos, Jesus está nos ensinando, e ensinando também, principalmente aos discípulos, que o primeiro anúncio do missionário deve ser a paz. Vejam, todo missionário deve ser a paz. Lembrando São Francisco, fazei-me instrumento de paz. E o próprio São Francisco, amados irmãos, também nos diz: se algo rouba a paz do meu coração, é porque ocupou o lugar de Deus. Assim, amados irmãos e irmãs, vamos recordar o que acabamos de ler no Evangelho de João. Os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se encontravam, por medo dos judeus. Vejam, os discípulos estavam com medo. E Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Vejam, meus irmãos, que coisa estranha, né? Jesus disse uma vez: A paz esteja convosco. E precisa dizer novamente: A paz esteja convosco. Por que isso é estranho? Quando Jesus chamou Lázaro à vida, ele não disse 2 vezes. Ele disse: Lázaro, vem para fora. E assim, quando Jesus curou o cego, curou o aleijado, enfim,
Todos os milagres que Jesus realizou, ele não precisou dizer 2 vezes, mas agora a paz ele precisou dizer 2 vezes. Mas aí, por que, amados irmãos? Porque justamente, o coração dos discípulos, amados irmãos, não era capaz de receber a paz. Vejam, eles estavam cheios de medo e de tristeza por causa de Jesus, que havia morrido. Então, quando Jesus disse a primeira vez, a paz não repousou no coração deles. Lembrem o que Jesus disse quando enviou os discípulos. Ide a todas as casas e a paz esteja nessa casa. E ele diz, se ali houver um amigo da paz, a paz vai repousar sobre ele. Mas se não houver, a paz vai voltar para vós. Então, o que a gente imagina, amados irmãos, na primeira vez a paz não encontrou repouso no coração dos discípulos. Mas aí, quando eles se alegraram por verem o Senhor, então aí a tristeza, a angústia, toda aquela situação que eles estavam vivendo já foi ficando para trás. E assim a paz pôde então encontrar abrigo no coração dos discípulos. E somente, amados irmãos, depois que a alegria, lembra, eles se alegraram por verem o Senhor, é que a paz retorna ao coração deles. E aí Jesus realmente pode dizer, a paz esteja convosco. E aí o que acontece? A paz repousa sobre eles. Vejam, a primeira vez a paz não repousou. Na segunda vez a paz repousou sobre os discípulos. E só então eles puderam receber o Espírito Santo. Porque na terceira vez Jesus diz, recebei o Espírito Santo. E lembra, amados irmãos, nós estamos caminhando para Pentecostes. Então precisamos trabalhar muito isso no nosso coração, para estar em paz e, como diz a história, fazer aos outros aquilo que você gostaria que fizesse com você. Então, se eu quero ter paz, então eu devo também levar essa paz aos outros. Então, amados irmãos, façamos aquela oração que a gente faz no finalzinho do nosso Evangelho. Dai-nos, Senhor, humildade para ouvir a vossa palavra, inteligência para compreendê-la e sabedoria para colocá-la em prática. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhem o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.